Olá pessoal, está no ar mais um Buscando Saúde. Eu sou Marina Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre a importância da alimentação para a saúde do nosso cabelo. Não sai daí! E para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo a nutricionista e terapeuta capilar, Sara Gósio. Sara, seja bem-vinda ao Buscando Saúde. Obrigada. Então, Sara, qual é a relação entre a nossa alimentação e a saúde capilar? Então, para falar um pouquinho dessa relação, é necessário eu explicar um pouco como que acontece lá no nosso couro cabeludo, para que a gente consiga ter essa relação. Existe uma região do nosso couro cabeludo que existe o bulbo, e esse bulbo ele contém vasos sanguíneos, tá? Por ele passa vasos sanguíneos que vão irrigar e nutrir o nosso fio. Então, por isso que a alimentação ela é de importância é essencial para que a gente consiga ter uma estrutura, né, de fio, haste e cabelo saudável, porque através da alimentação é que a gente consegue obter esses nutrientes para que exista essa formação desse cabelo. Sara, como o cabelo pode nos alertar que nós estamos com alguma deficiência nutricional? Então, nesse caso, o que acontece? Aquele cabelo que não cresce, né? Aquele cabelo que está ali, demora muito para crescer, meu cabelo nunca cresceu, cabelos que estão muito quebradiços, né? Que não recebem nem tanta química e é um cabelo sempre muito ressecado, com facilidade para ele realmente quebrar, para ele se torar. Isso são possíveis causas de deficiências nutricionais. Inclusive até a despigmentação do cabelo, né? Muito precoce, pode ser sinal sim de algumas deficiências nutricionais. E para quem está vendo esses sinais no cabelo, quais alimentos a pessoa deve consumir para fortalecer o cabelo e evitar a queda? Então, quando a gente começa a perceber que está tendo queda capilar também nesse processo, não só na parte da estrutura capilar, mas também quando a gente consegue perceber essa queda, é importante que a gente tenha alguns cuidados, né? Não só na alimentação. A gente começa a observar, por exemplo, se existe uma má absorção de nutrientes, se existem questões em relação a estresse, né? Algumas disfunções hormonais também podem estar relacionadas a essa queda de cabelo. Mas quando se trata da alimentação, algo muito básico que às vezes a gente deixa passar é, por exemplo, a ingestão de proteína, né? O nosso cabelo é composto principalmente por aminoácidos, né, que vão surgir a partir dessas proteínas, e aí quando a gente tem essa queda, quando a gente tem esse cabelo muito quebradiço, pode ser sim deficiência de proteínas, né? Aquele frango, aquela carne que ali você não está consumindo de forma adequada, ou que consome, mas não está conseguindo absorver de forma adequada, pode ser uma das questões, né? Algumas vitaminas também podem estar relacionadas com essa queda, né? Tanto falta de vitamina D, falta de vitaminas do complexo B, falta de vitaminas de vitamina C, podem estar relacionadas, né, com essa questão da queda e da estrutura capilar. E isso vai depender muito do que você come, né? Se você não recebe fontes desses nutrientes, possivelmente você está sendo ali, tendo uma má absorção desses nutrientes. Você poderia citar para quem está nos assistindo exemplos de alimentos que contêm essas vitaminas? Sim, um dos exemplos, né, muito rico em complexo B, vitamina D e aminoácidos por exemplo, o ovo, né, que é uma proteína que é muito utilizada, né, e que a gente consegue ter bastante nutrientes a partir dele, né? Os vegetais folhosos verdes escuros, né, também é rico em cálcio, rico em vitamina E, rico em vitaminas do complexo B também, sementes de girassol, sementes de abóboras, né, algo que também pode trazer que pode proporcionar, né, esses nutrientes, a chia, né, e as raízes também, né, as frutas também podem estar muito relacionadas, né, através delas que a gente consegue obter vários tipos de vitaminas, né, então as frutas amareladas, avermelhadas, elas são muito importantes também para essa questão do cabelo. Sara, e quanto à hidratação? Beber pouca água pode prejudicar nosso cabelo? Bastante, porque é pele, né? O nosso cabelo se desenvolve através da pele. Então, se você tem uma pele desidratada, consequentemente você vai ter um cabelo também com falta, né, de hidratação. Então, a gente precisa estar consumindo água, né? Água de boa qualidade, para a gente estar absorvendo, para a gente conseguir hidratar o nosso organismo, hidratar a pele e hidratar nosso cabelo também como consequência. E a água ela é importante também porque
através dela a gente consegue eliminar várias toxinas, né? Inclusive algumas que muitas vezes podem prejudicar a fibra capilar. Sara, nós citamos alguns alimentos e vitaminas que fortalecem o nosso cabelo, mas e ao contrário, existem alguns alimentos ou hábitos que nós devemos evitar? Sim, existem alguns alimentos, né, que podem sim prejudicar a absorção desses nutrientes. Então, os alimentos industrializados, ultraprocessados, né, como os refrigerantes, os biscoitos recheados, podem fazer com que você não tenha as vitaminas necessárias para ajudar nessa qualidade do fio. E, portanto, por conta disso, né, quanto maior o tempo de prateleira daquele alimento, mais corantes, conservantes eles vão ter. E pode promover o que a gente chama de desbiose intestinal, que é um desequilíbrio no nosso é o desequilíbrio de micro-organismos, né, no nosso intestino, fazendo com que exista má absorção de alguns nutrientes, né? Então, é importante que a gente consiga evitar esses tipos de alimentos. Se a pessoa está tendo queda, né, é importante que ela consiga trazer novos nutrientes para o seu organismo, né? E esses nutrientes eles vão ser a base para que a gente consiga melhorar a qualidade do fio. Caso alguém que esteja nos assistindo ele esteja com um problema no cabelo, queda ou má absorção de nutrientes, no caso, quais são os tipos de tratamento que essa pessoa pode fazer? Então, entre os tratamentos que existem, né, primeiro a gente faz uma avaliação para verificar, avaliação bioquímica também, para verificar o que é que está acontecendo de disfunção, se tem realmente deficiências de algumas vitaminas específicas, né, vitamina B12, ferro, ferritina, é algo que também dá muita queda de cabelo, né, então a gente precisa observar. Caso essa pessoa esteja com alguma anemia, né, a gente precisa tratar essa anemia, a gente precisa verificar como que esse indivíduo se alimenta, se ele realmente traz diversidade de alimentos importantes para o seu dia a dia, para que a gente consiga ter realmente uma fonte de nutrientes ideal, e aí a gente precisa fazer essas observações. Hoje a gente tem alguns protocolos também tópicos, né, que é a parte a gente fala da tricologia, e aí a gente consegue ter procedimentos para acelerar, né, o crescimento do cabelo, para tentar reduzir essa queda. Dependendo do tipo de queda, ele vai cair de qualquer forma, mas a gente consegue, digamos assim, estacionar um pouco mais essa queda e fazer com que aqueles locais que caíram a gente consiga ter um crescimento mais rápido. A idade pode interferir nessa queda? Sim, de certo modo sim, né? Mulheres, por exemplo, na pré-menopausa, né, que normalmente tem deficiências de ferro, pode sim ter mais consequências em relação à queda, mas isso é muito relativo, porque hoje a gente tem adolescentes muito ansiosos, né? A gente sabe disso, que não se alimentam tão bem, e aí a gente pode estar tendo essa queda como consequência de forma mais acelerada. Algo que eles só deveriam ter lá para os 40, 50 anos pode, né, estar antecedendo essa queda, antecipando essa queda. Sara, para finalizar, a bebida alcoólica, ela é prejudicial ao cabelo? Vamos dizer o seguinte, a bebida alcoólica, ela é prejudicial para o organismo. Então, uma dosagem para aquelas pessoas que consomem bastante, né, já sabe que vai prejudicar um órgão como o fígado, né, e o fígado, ele tem a capacidade de fazer com que esses nutrientes sejam absorvidos muitas vezes. Então, se você tem problemas no fígado, então possivelmente você vai ter sim queda capilar, porque vai interferir em várias outras reações, né, no seu organismo, fazendo com que essa queda possa existir. Sara, foi um grande prazer tê-la aqui conosco no Buscando Saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, por estar aqui passando um pouquinho do que se conhece, do que se sabe sobre essa parte capilar. Tá gostando do nosso conteúdo? Então nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @drplay.tv. Eu te espero no próximo programa. Até mais!